O assunto do momento é a guerra envolvendo Israel e o Hamas. Tudo leva a crer que essa guerra não vai ficar limitado ao território de Israel e o território ali da faixa de Gaza. É provável que isso deve se estender muito. A grande pergunta é: o que envolve ou quais são as consequências, os desdobramentos dessa guerra lá em Israel? É sobre isso que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Como sempre, você é o meu convidado especial. Para quem não me conhece, meu nome é Adalex Góes, eu sou jornalista que transformo notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar você que está do outro lado a sair dessa grande bolha. Diante de tudo isso que está acontecendo, talvez uma das perguntas que as pessoas têm mais se feito é: como a guerra em Israel poderá nos afetar? Bem, eu tenho que trazer à sua atenção, mais uma vez, as informações contidas na Bíblia, a palavra de Deus. Uma delas, a Bíblia diz, e deixa muito bem claro, que Israel é a menina dos olhos de Deus. Há um acordo feito com Abraão, há um acordo feito com a nação de Israel. O fato é que tudo vai partir de Israel. O cumprimento das profecias finais, elas se intensificam ou ela ganha os seus contornos finais a começar por Israel. A Bíblia é muito clara falando que haverá um período de devastação em Jerusalém. Nesse período de devastação, uma coalizão de nações, várias nações do mundo se juntarão e irão marchar no sentido de destruir Israel. O fato é que, segundo a Bíblia, uma parte de Jerusalém será destruída. Ela diz que Jerusalém ficará devastada, mas de forma milagrosa, miraculosamente, Deus agirá naquele momento e destruirá todas aquelas nações, todas aquelas pessoas envolvidas nessa batalha militar contra Israel. Nesse momento, segundo a Bíblia, registrado no livro de Zacarias, no capítulo 12, no versículo 14, Jesus virá e colocará os seus pés ali no Monte das Oliveiras e socorrerá a nação de Israel. Mais do que isso, Jesus então irá fazer um acerto de contas com todas as nações, e nesse momento, segundo a Bíblia, ele fará a separação entre ovelhas e cabritos, e aí ele dará a recompensa a todos aqueles que merecem a recompensa. Ampliando esse ponto de vista, no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, lá João, no livro de Apocalipse, chamado também de Revelação, ele mostra que nesse momento, é o momento em que os escravos, os santos, os profetas, com o retorno de Jesus à terra, receberão a sua recompensa. Portanto, como a guerra em Israel nos afeta? Lembre-se, Israel é a referência do cumprimento das profecias finais estabelecidas por Deus. Portanto, é fundamental que você fixe os seus olhos em Israel, porque tudo vai começar a partir do Oriente Médio. O que você precisa saber para entender as consequências da guerra envolvendo Israel? O primeiro ponto que você precisa saber e entender é que qualquer pessoa, seja um analista político, geopolítico, um jornalista, um comentarista, que tratar desse assunto e não tiver conhecimento bíblico sobre tal assunto, simplesmente irá conduzir você para um lugar errado, na verdade, talvez até para o lado oposto dessa consideração. Assim, o esqueleto da rota de entendimento para qualquer assunto, para qualquer pessoa entender os conflitos envolvendo Israel, passa obrigatoriamente pelo conhecimento da Bíblia. Vou facilitar imensamente o seu entendimento, resumindo esse assunto denso e profundo em tópicos que podemos aprofundar aí no futuro em próximos vídeos. Assim, de forma resumida, as ideias principais envolvendo Israel seguem e eu vou alistar, vou elencar aqui para que você possa ter uma ideia. Primeiro, Deus criou a nação de Israel e fez um pacto com o profeta Abraão, confirmou esse pacto a seu filho Isaque, enfatizou isso a seu neto Jacó, que recebeu inclusive o nome de Israel, criando ali as 12 tribos que deram origem à nação de Israel. Segundo, Deus fez um pacto com a nação de Israel, dizendo que eles deveriam ter apenas Ele como Deus e assim receberiam a terra prometida que mana leite e mel.
Frequentemente, eles desobedeciam a Deus, e Deus então usava as nações vizinhas ali para punir os israelitas. E quando eles se arrependiam, naturalmente, Deus os perdoava. O terceiro ponto: Deus prometeu que enviaria um Salvador que tiraria Israel da opressão, da escravidão e do jugo das nações pagãs. Quarto, esses mesmos judeus rejeitaram e mataram o Filho de Deus. Esse ponto é importante que você entenda. Deus permitiu que no dia 8 de setembro de 70 depois de Cristo, que o general Tito com suas tropas romanas invadissem Jerusalém, incendiassem o templo, que era o símbolo da adoração e do apoio de Deus ao povo judeu, que também escravizassem os judeus e os dispersassem por todo o mundo, ficando assim esses judeus sem pátria até o ano de 1948. É bom fazer uma ressalva aqui para que você possa entender. O templo construído por Salomão foi em 970 a.C. Ele foi reconstruído por Herodes em 19 a.C. e era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus. Somente o muro ocidental de sustentação da esplanada do templo permaneceria em pé. Seria chamado mais tarde de Muro das Lamentações. É bom lembrar que o segundo templo foi aquele que o povo judeu construiu após o regresso a Jerusalém, quando acabou o cativeiro babilônico, no mesmo local onde o templo de Salomão existira antes de ser destruído. Manteve-se erigido entre 515 a.C. e 70 depois de Cristo. Teria sido, inclusive, durante esse período, o centro do culto e a adoração do judaísmo. O quinto ponto: Deus punirá Israel em breve. Sexto, israelitas sinceros serão salvos da ira de Deus. Sétimo, Deus não abandonou o povo de Israel. É bom deixar todos esses pontos interligados. Embora a Bíblia fala que Deus irá julgar Jerusalém, que Deus irá julgar os judeus, isso não significa que ele os abandonou, pelo contrário. Ele vai punir Jerusalém, ele vai punir os israelitas, justamente para extrair deles os melhores. Mais ou menos como um pai faz com um filho desobediente. Não se trata meramente da minha opinião, até porque ela é irrelevante aqui, ela não tem importância alguma. As ideias que nós estamos discutindo aqui estão todas na Bíblia, no livro sagrado. A parte desse conteúdo é também a base da fé de duas outras religiões que têm o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e o profeta Abraão como sustentáculo da sua fé. Eu estou falando aqui do judaísmo e do islamismo, naturalmente também do cristianismo. Só após entender esses pontos será possível você ter a compreensão correta dos acontecimentos atuais e também futuros envolvendo ali todo o Oriente Médio. Portanto, no próximo vídeo nós vamos conversar um pouco sobre esses e outros assuntos. Fique ligado.